Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, desejando que seja uma oportunidade para um verdadeiro encontro com Deus. Que você realmente faça a experiência de Deus na sua vida no dia de hoje, neste dia santo, neste dia de encontro verdadeiro com Deus. Iniciando esse momento de oração, onde queremos ouvir a palavra de Deus e a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Espírito sobre nós, para que venha abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores. Ele que é Deus com o Pai e o Filho, Ele que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesse 30º domingo do tempo comum, dia 25 de outubro, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus 22, de 34 a 40. Mateus 22, de 34 a 40. Ouçamos então, irmão e irmã, esta palavra que é palavra de Deus, que vem ser fortaleza, ânimo, coragem, luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez no Evangelho de hoje, nós vemos os fariseus se aproximando de Jesus para pegá-lo numa armadilha. No domingo passado, Jesus foi questionado por alguém mandado pelos fariseus se era lícito ou não pagar o imposto a César. Quiseram pegar Jesus a partir de um argumento político-econômico. No Evangelho de hoje, mais uma vez tentam pegá-lo. Mas agora usam um argumento teológico-religioso. Se tentaram pegar Jesus antes pelo argumento político para condená-lo, não conseguiram. Agora tentam, mais uma vez, usando o argumento religioso. A pergunta que fazem é: qual é o maior mandamento? Os fariseus, os mestres da lei, eram pessoas entendidas nas Escrituras, conhecedoras da lei e extremamente apegados à letra da lei. Para termos uma ideia, além daquelas 10 palavras, daquelas 10 leis, daqueles 10 mandamentos que Deus já tinha deixado para Moisés, para que pudesse conduzir o povo, os fariseus, com o tempo, criaram, além daquelas leis, mais 613 leis que deviam ser obedecidas por todo bom judeu. Leis que determinavam até a maneira correta de lavar as mãos, a maneira correta de lavar os pratos, enfim, uma série de leis. E essa enormidade de leis, ou da quantidade de leis, se tornava muitas vezes um peso na vida de um bom judeu. Um peso. Porque coisas do cotidiano tinham sido transformadas em leis sob pena de castigo se não fossem obedecidas. Então, por isso, o fariseu quer questionar Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Da lei de Moisés e entre todos esses mandamentos que nós temos que seguir? E Jesus responde com a Escritura. Jesus toma um texto do Deuteronômio e outro do livro do Levítico, que está lá nos livros da lei, e responde: o primeiro e maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quer dizer, amá-lo de maneira total, sem reservas. Colocar Deus à frente de tudo. Não permitir que nada nem ninguém tome o espaço de Deus na vida. Deixar que Deus seja o regente da nossa vida e da nossa história. Permitir que Ele seja a nos aconselhar através da sua palavra. Colocar Deus à frente de tudo. Não só por conveniência, mas por convicção. Deixar que a palavra de Deus seja a primeira e a última a ecoar dentro de nós. Esse é o primeiro mandamento e o maior de todos. E Jesus diz, e tem um outro semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescenta, esse é o resumo da lei. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo,
esse está cumprindo totalmente a lei. É o resumo de tudo. É a síntese de tudo. Amar a Deus e amar ao próximo. Com isso, Jesus também faz calar aquele judeu, aquele fariseu. Porque ele respondeu bem, e um fariseu que é conhecedor das Escrituras sabe que Jesus tirou aquela afirmação da própria Escritura. Irmão, irmã, esses dois mandamentos estão conjugados. Não é possível amar a Deus e rejeitar o irmão. Não é possível amar a Deus com a mente, com o coração, com a alma, com o entendimento e fazer o mal ao próximo, guardar rancor do próximo, odiar o irmão ou deixar o irmão sofrer e não fazer nada. As duas coisas estão conjugadas. Por outro lado, não é possível somente socorrer o irmão deixando Deus de lado. Apenas realizar uma ação social, como por uma obrigação ou pelo cumprimento de uma justiça, e esquecer-se de Deus. De que é Deus quem tudo proporciona, e é por causa de Deus que nós amamos o irmão. A vida cristã deve ser regida pelo amor a Deus, conjugado com o amor ao próximo. É assim que vamos nos tornando sempre mais cristãos melhores. Jesus dá esse ensinamento para um judeu, para um contemporâneo seu, para um conterrâneo seu, para um fariseu. Mas ensinamento que perpassa a história e chega a nós com o mesmo peso, com a mesma grandeza e com a mesma certeza de que agindo assim, pondo Deus à frente de tudo, absolutamente, e amando o próximo como a nós mesmos, porque amamos a Deus, nos tornamos cristãos melhores, agradamos mais a Deus, nos aproximamos sempre mais da sua graça. Que Jesus nos ajude, então, a viver esse duplo mandamento como a lei suprema da nossa vida. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.